A Covid-19 claramente afetou todos os âmbitos da nossa sociedade e a saúde, obviamente, foi muito afetada. Houve agravamento na saúde da população, no acesso ao diagnóstico oportuno e também ao acesso ao tratamento adequado para todos que necessitam. E o que estamos fazendo para minimizar o impacto na vida e nos cuidados ao paciente? Dentro da oncologia, a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica gerou diversos materiais, campanhas, podcasts, infográficos e vídeos, até lives, para informar a população numa página especial chamada Especial Covid. A Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica realizou 2 campanhas muito importantes. A primeira, Fica em Casa, para que os pacientes e toda a população se mantivesse em segurança, para que mais informação sobre a pandemia pudesse chegar às nossas mãos. Já a segunda campanha, chamada Contra o Câncer e Sem Covid, visava para que os pacientes retornassem aos tratamentos, já que os centros em todo o país estavam estruturados para essa retomada. No início da pandemia, nós fizemos uma pesquisa que demonstrou uma redução de 70% do movimento dos laboratórios de anatomia patológica, representando que muitas pessoas estão deixando de fazer um diagnóstico precoce e fazer um tratamento na doença inicial, e o que acarreta um grande prejuízo ao desfecho final, como, por exemplo, o carcinoma de bexiga e de cólon, onde o diagnóstico e o tratamento precoce refletem no desfecho, que é a sobrevida dos pacientes. Nós percebemos um retorno ao nosso movimento normal, as pessoas estão buscando e tendo a oportunidade de fazer o seu tratamento no momento ideal. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica se mobilizou nesse sentido. Produziu guidelines em praticamente todas as áreas, dando atenção à priorização dos casos cirúrgicos e àqueles que poderiam ter o seu tratamento adiado. Também produzimos, no sentido de dar suporte aos nossos associados, um termo de consentimento apropriado para esse período da pandemia. E isso se tornou uma publicação internacional e altamente referendada pelos nossos pares. Os gargalos da atenção oncológica, desde a promoção à saúde, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação, foram intensificados. Mas podemos e vamos mudar essa história. Convido você, agente desse ecossistema, para fazer parte desse movimento e desse debate. Vamos somar esforços e talentos para conhecermos a extensão e a dimensão dessa crise causada pela pandemia e trabalhar em ações práticas, efetivas, inovadoras para resgatarmos o direito à saúde da nossa população. A luta pela saúde contra o câncer é um esforço de todos e para todos. Ela tem cara, tem nome e tem foco: o paciente. Vamos juntos cuidar e salvar vidas e nos orgulharmos no futuro de termos feito parte dessa transformação. Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao painel da CT, Agentes de Mudança, como acelerar o progresso em saúde, o controle do câncer e demais DCNTs. Esse debate, que começa agora, faz parte da programação do 8º Congresso de Todos Juntos contra o Câncer. Desde já, eu aproveito para agradecer a participação de todos nesse evento, que tenho certeza vai trazer excelentes contribuições para o debate deste tema tão importante para o país. O meu nome é Lígia Formente, eu sou jornalista e vou fazer a mediação deste encontro. A pandemia, ela trouxe grandes desafios para as DCNTs,
Por causa de todas as restrições provocadas pela Covid-19, o acesso ao diagnóstico, às consultas e ao tratamento, que já era muito deficiente, diminuiu ainda mais. Para completar, a rotina das pessoas mudou de forma drástica, com mais exposição a fatores de risco, e, diante disso, mais do que nunca, são necessárias medidas para a promoção da saúde. E é sobre isso que nós vamos conversar aqui nesse nosso encontro. Quais são as melhores estratégias para mobilizar a sociedade, as pessoas com DCNTs e as autoridades públicas para garantir um ambiente mais saudável? A forma de mobilização para alcançar essas mudanças deve ser revista por causa da pandemia? Será que depois da Covid vai haver mais receptividade para a aprovação de regras que reduzam a exposição a fatores de risco? Ou reforço que melhora o acesso à assistência? Quais os maiores desafios dos agentes de mobilização? Vamos começar agora as exposições. Vamos ouvir primeiro o Pedro de Paula, que é diretor da Vital Strategies no Brasil e também é professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas. É com você, Pedro. Boa tarde a todos e a todas. Eu agradeço imensamente o convite para estar aqui nessa mesa tão bacana com gente do setor e que a gente trabalha junto já em tantas frentes. E agradeço o convite, Todos Juntos pelo Câncer, contra o Câncer, para falar justamente desse tema de atuar em rede e da intersetorialidade na ampliação da voz política dentro da saúde pública, no combate às DCNTs, na detecção precoce, no combate ao câncer, na saúde pública como um todo. Acho que eu tenho até exemplos para além dessas agendas aqui. Eu vou tentar ser bem breve, e a estratégia que eu vou usar aqui para a gente conversar sobre esse tema hoje, e quero ouvi-los também a respeito do que os motiva, é menos falar da relevância do tema em si, em abstrato. Eu acho que todo mundo que trabalha nesse campo, como é o nosso público aqui, são os meus interlocutores nessa mesa, conhecem a teoria e a relevância de atuação em rede e de intersetorialidade, mas é mais um pouco mostrar no chão de fábrica como que a gente faz isso, como que a gente constrói redes, como que a gente faz política intersetorial na prática, como que a gente faz dessas redes e dessas intersetorialidades a fortaleza de políticas públicas no campo da saúde pública, que podem melhorar a qualidade de vida das pessoas e que podem também salvar muitas vidas. Então, para começar, a gente tem aqui uma definição assim do problema. Eu acho que quando a gente olha para os principais fatores de risco para fins de morbimortalidade no Brasil, eles são naturalmente intersetoriais. A gente não consegue resolver o problema da saúde pública no Brasil e no mundo com um campo só de política pública, com um campo só do mercado, com um campo só de ciência, tecnologia e inteligência. Então, não é à toa que, quando você olha também para os best buys, para as melhores medidas da OMS, os fatores de risco eles são também naturalmente intersetoriais, assim como são as principais DCNTs e demandam aí uma atuação certamente intersetorial. Mas falar disso não diz muita coisa, né? Então, como é que a gente faz uma intersetorialidade, uma construção de rede num planeta desse tamanho, em tantas áreas, como, por exemplo, a Vital Strategies trabalha nessas múltiplas áreas de foco de atuação aqui? Eu vou tentar mostrar um pouquinho a partir dessa estratégia. Assim, a gente usa inteligência em saúde pública, comunicação estratégica, advocacy e fortalecimento institucional. E a partir desses pilares da nossa abordagem de atuação, a gente naturalmente precisa se interligar com outros, e com isso a gente sai com políticas fortalecidas. Seja no nível mais alto possível de apoio técnico e fomento à divulgação de políticas públicas e de recomendações de melhores práticas em evidências científicas, como a política SAFER para redução do consumo de álcool, e políticas associadas a esse fator de risco especificamente, como a gente fez com a OMS, depois com tantos outros parceiros em relatórios relativos ao mesmo tema, seja no chão mesmo da fábrica aqui na cidade, que é uma concretude muito maior. Eu acho que eu vou tomar esse exemplo aqui, que pode fugir um pouco aqui do escopo do câncer,
para a gente entender um pouco mais do que é intersetorialidade. Esse é um programa de segurança viária que a Vital implementa e coordena em nome da Bloomberg Philanthropies, com 30 cidades ao longo de todo o mundo. E a própria definição, esse aqui é o primeiro slide de uma reunião de kick-off, de lançamento de projeto que a gente faz com as prefeituras. A definição do programa mostra a relevância da intersetorialidade e das redes. A gente tem aqui diversas áreas de uma prefeitura, diversos campos de atuação que podem e vão levar à redução de mortalidade no trânsito e à melhoria das condições de vida na cidade. Acho que muito do que a gente faz em segurança viária reduz exposição à má qualidade do ar, reduz exposição a ambientes que desincentivam a atividade física, e com isso a gente também reduz exposição, prevalência e determinantes de cânceres e outras doenças crônicas não transmissíveis. Mas eu acho que essa imagem ela diz bastante coisa. Para quem, porventura, não pode ver essa imagem, a gente tem ao centro a Prefeitura de São Paulo, com várias áreas de interseção das áreas de atuação desse programa, de comunicação, dados e vigilância, ruas seguras e mobilidade segura, fiscalização, e as secretarias dentro da prefeitura que vão ser ativadas para a gente conseguir fazer uma política sólida nesse campo. E em volta disso, os vários parceiros que são articulados pela Bloomberg Philanthropies e pela Vital Strategies para implementar ações de mapeamento de oportunidades e necessidades, de capacitações, de análises, de fortalecimento de políticas públicas nesse campo. E aí são inúmeros, são desde associações internacionais de chefes de polícia para fiscalização do trânsito, passando para organizações de mobilidade sustentável e de mobilidade ativa, e entre também instituições acadêmicas que fazem levantamento de dados e análises rigorosas para a gente ter uma clareza do problema. Então, a gente vai desde construir a política, não tem como ser mais chão do que isso, literalmente, que é entender qual é a curvatura de uma esquina que a gente precisa desenhar. E, para fazer isso, a gente traz técnicos da prefeitura que trabalham com desenvolvimento urbano, com transporte, com saúde, e a gente traz também a população para entender o que ela acha. A gente apoia a prefeitura a pensar modelos em que coletem informações dos gestores, da sociedade civil e das pessoas impactadas por aquela política. Então, antes de fazer qualquer intervenção, a população é consultada, faça uma intervenção temporária para medir resultados, para coletar as informações da população afetada durante esse momento temporário, e depois você tem nessa terceira imagem à direita, você tem uma versão mais definitiva do que seria aquela intervenção. Esse aqui é um exemplo simples de uma das microações que a gente faz nesse programa para desenvolvimento de ruas seguras. Mas a gente cria redes que, por vezes, são até inusitadas, então, que não existissem ou que não estivessem tão fortalecidas. A gente promove e faz parte disso, ou auxilia algo que já está acontecendo e catalisa redes dentro do setor público, então redes públicas também. Havia uma descontinuidade de fiscalização de motocicletas, de velocidade de motocicletas, por demandar um radar móvel e por demandar um agente policial e um agente de trânsito, então um agente da prefeitura e um agente do Estado. E essas redes são construídas e são fomentadas com a sociedade civil, com a imprensa, para trazer legitimidade para aquela atuação que pode muitas vezes ser alvo de ataques. Ao fim do dia, estou eu aqui nesse palco, na imagem à direita, falando para mais de 1.000 policiais do estado de São Paulo sobre uma agenda de saúde pública, que é como que a gente fiscaliza trânsito, como que a gente reduz os incentivos para as pessoas tomarem risco e colocarem outras pessoas em risco e, por fim, eventualmente, reduzir a mortalidade e a sinistralidade no trânsito. Mas a gente não vive só disso, a gente traz também pessoas afetadas por aquele problema social de saúde pública. São pessoas que perderam entes queridos em sinistros de trânsito. E isso fortalece muito a agenda do ponto de vista de levantar a pauta, de trazer a importância do problema e trazer um elemento humano de entender que aqueles números de sinistros e de mortalidade são vidas, são pessoas queridas para alguém. Com isso tudo, a gente consegue também construir campanhas mais de impacto para a população se sentir também corresponsável para melhorar as condições de segurança no trânsito em uma cidade e, com isso, melhorar as condições de saúde pública naquela cidade. Isso tudo gera um caldo, eu diria,
que a gente se orgulha muito. Aqui está o saudoso, falecido prefeito Bruno Covas, da cidade de São Paulo, com quem a gente trabalhou por alguns anos. A gente está na cidade de São Paulo desde 2015, implementando esse programa. Em 2019, foi publicado por ele um plano de segurança viária para a cidade de São Paulo, que vai reger, já está regendo as ações da cidade por 10 anos, com metas mais ousadas do que o Plano Nacional de Trânsito, com uma interlocução formal em um comitê decisório de 12 secretarias do Estado e duas secretarias da Prefeitura e 2 agências do Estado, para definir e para se reunir mensalmente e definir os rumos da política de segurança no trânsito, com metas de 1 ano e meio em 1 ano e meio sendo revisadas e alcançadas até agora. E a gente se orgulha muito de ter feito parte desse processo. Eu acho que é um bom exemplo de como que a gente cria redes público-público, privado-privado, público-privado, e no privado aí eu estou incluindo sociedade civil e população afetada, não só empresas, uma visão simplória, para atingir uma pauta relevante para a saúde pública com resultados muito concretos, muito relevantes. Mas não é o único caso, né? A gente pode pensar aqui em temas mais afeitos ao debate do câncer. Então, a gente se orgulha muito do trabalho do Tabaco Atlas, que traz uma visão global da situação do tabaco mundo afora, que foi feito pela Vital Strategies com a Associação Americana de Câncer. Assim como trabalhos mais recentes de impacto da pandemia. Então, se os impactos, as desigualdades raciais do impacto da pandemia vinham sendo negligenciadas por gestores públicos, eventualmente até pela sociedade civil em algum momento, a gente se orgulha muito de ter podido fazer parcerias com entidades acadêmicas, nesse caso o grupo Afro-Sebrap, dentro do Sebrap, que fizemos juntos uma análise dos impactos desiguais da Covid na população negra no Brasil, e com isso chamamos a atenção da imprensa e da política e dos gestores públicos para essa desigualdade inaceitável. Mais além, às vezes o caminho é contrário, não é a sociedade civil provocando os gestores, mas os gestores pedindo ajuda. Quando, na emergência da pandemia, várias cidades pequenas não tinham condições de desenvolver suas próprias campanhas de risco para as pessoas tomarem os devidos cuidados no momento que a gente vivia, que a gente ainda vive, né, atualmente. E buscaram a nós, e a FNP no primeiro momento, e depois se juntaram a nós, o CONAS e o CONASENS, na construção de campanhas de referência em que as cidades poderiam utilizar e comunicar com a população. E é interessante ver como que essa rede e esse caminho acontecem. Então, uma cidade busca a FNP, que busca a Vital, que já tem uma articulação com a FNP em saúde pública há algum tempo, que busca, à sua vez, CONAS e CONASENS, para todos desenharem campanhas melhor informadas para mudar comportamento e para comunicar risco de forma adequada. E, no final das contas, as cidades que buscaram isso publicaram essas campanhas e tiveram visibilidade pela sua população. Então, existe toda uma noção de rede por trás aí, e como que alguns elementos que a gente, porventura, pensa não ser necessariamente o core, ou o que mais importa para uma resposta de saúde pública, como, por exemplo, saber desenhar uma campanha em redes sociais. Para quem é do campo de saúde pública, isso é bem óbvio que é relevante, mas muitas das vezes, quando a gente fala de trabalho em saúde pública, pensa-se que a gente depende apenas de capacidades e especificidades técnicas dos campos da saúde. E aqui um outro exemplo disso. Aqui à esquerda, um painel de excesso de mortalidade, mais uma vez com o CONAS, mas à direita aqui, um painel que antecipa, a partir de dados de redes sociais, novos surtos da Covid-19 no Brasil. Isso é claramente uma interação entre as redes sociais, no caso o Facebook, a Universidade de Maryland, com a Vital e o CONAS, que utilizaram os dados dessa API desses atores. E por fim, para a gente não ficar muito distante do tema, acho que o número de logos ali embaixo deixa isso claro, mas essas são campanhas, não uma, mas são campanhas veiculadas pela Prefeitura do Rio de Janeiro e que foram construídas com o suporte da Bloomberg Philanthropies dentro de um programa que é uma parceria por cidades saudáveis, que junta mais de 70 grandes cidades no mundo para trocarem experiências e atacarem os 14 Best Buys da OMS em saúde urbana. E aqui a gente mostra como que, de fato, essa rede funciona. Vários atores da sociedade civil,
aqui representados pela Vital, pela Bloomberg Philanthropies e pela ACT Promoção da Saúde, que é um grande parceiro da Vital Strategy no Brasil, apoiando a cidade do Rio de Janeiro a endereçar um problema muito sério, que é como que a indústria, e as indústrias, para ser mais preciso, tentam captar ou cooptar desde cedo as crianças nas nossas cidades e usar o ambiente urbano e usar as redes sociais e a interação com crianças para já criar demanda por consumo de determinados produtos que são certamente fatores de risco para as principais DCMTs, câncer e afins. E a gente tenta desde cedo, a partir de uma rede complexa, de aprendizado complexo entre várias cidades do mundo, e também usando conhecimentos de vários campos, reduzir isso para a gente poder promover uma vida mais saudável, integrada e, de fato, boa entre todo mundo. Isso aqui é mais uma foto da nossa atuação com segurança no trânsito na cidade de São Paulo, e que eu acho que ilustra bem a noção de rede e intersetorialidade em saúde pública. Eu agradeço mais uma vez o convite e fico à disposição para responder perguntas caso haja. Muito obrigada, Pedro. Agora nós vamos ouvir o Dr. Leandro Rezende. Ele é doutor em saúde coletiva pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e ele é também professor adjunto de Medicina Preventiva na Escola Paulista de Medicina da Unifesp. Muito obrigada pela sua participação. Por favor, é com o senhor, doutor. Eu queria agradecer, então, o convite, agradecer a organização do Congresso Todos Juntos contra o Câncer, a ACT, pela oportunidade. Um prazer estar aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre o câncer no Brasil e os casos e as mortes que são atribuíveis à presença de fatores de risco modificáveis. Bom, eu sou epidemiologista, então eu gosto de mostrar alguns dados, né? Esses são dados da Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, que apontou que no ano passado, em 2020, foram aproximadamente 19 milhões de casos de câncer e quase 10 milhões de mortes por câncer que ocorreram no mundo todo. Mortes essas que estão distribuídas em todo o mundo, mas em grande quantidade em países de baixa e média renda, parte pelo tamanho da população, e dentro desses países, quer dizer, os países da América Latina, eles ganham destaque juntamente com os países asiáticos. No Brasil, no ano passado, foram aproximadamente 492 mil casos de câncer e 260 mil mortes por câncer. E uma em cada duas dessas mortes ocorreu em pessoas abaixo de 69 anos. Então, 54% das mortes poderiam ser consideradas prematuras. E, como dizia, quer dizer, o saudoso epidemiologista Richard Doll, que foi um dos responsáveis pela identificação do tabaco como uma principal causa de câncer, morte ao longo da vida, né, na fase ao envelhecer é inevitável, né, mas antes disso não é. E eu pretendo mostrar aqui, na continuação da minha apresentação, que a partir do conhecimento da epidemiologia e dos principais causas das doenças na população, é possível que nós consigamos reduzir os casos e as mortes por câncer pela metade se levarmos a agenda, enfim, os dados e o nosso conhecimento de prevenção a sério. Basicamente, se pudermos olhar para os dados de incidência e mortalidade por câncer, quase 53% dos casos ocorrem em 5 principais tipos de câncer, né? Próstata, mama, colo retal, pulmão e tireoide. E das mortes por câncer, quase 45% também está distribuído em 5 tipos de câncer: pulmão, colo retal, mama, próstata e estômago. Então, focando nesses principais tipos de câncer, né, os cânceres mais frequentes na população brasileira e consequentemente nas suas causas, é possível que consigamos prevenir grande parte dos casos. Elencando aqui os 5 principais tipos de câncer, então, próstata, mama, colo retal, pulmão e estômago, excluindo o câncer de tireoide dessa lista, né, então, selecionando apenas os 5 mais frequentes em relação a casos e mortes, conseguimos identificar, assim, emergem fatores de risco conhecidos ou as causas de várias doenças crônicas conhecidas, né? Então,
obesidade, a inatividade física, o consumo de álcool, tabagismo e uma alimentação não saudável. Então, os dados que eu vou apresentar a seguir, eles fizeram parte de uma pesquisa de doutorado em que nós tentamos estimar quantos por cento das causas, dos casos e mortes por câncer que ocorreram no Brasil são atribuíveis a esses fatores de risco que chamei, de uma maneira mais geral, de relacionados aos modos de vida da população brasileira. Então, olhando um pouquinho mais em detalhe para esses fatores de risco, então temos tabagismo, né? Conhecidamente, uma das principais causas de câncer, então relacionado a diversos tipos de câncer. Alimentação não saudável, que aqui inclui consumo de carne vermelha, carne processada e baixa ingestão de fibras, então a partir de um baixo consumo de alimentos in natura minimamente processados, que seriam fontes de fibra, então frutas, verduras e hortaliças. Excesso de peso e obesidade, emergindo aqui a partir dos anos 2000 como um importante fator de risco para câncer, está associado com quase 12 tipos de câncer. Consumo de álcool e inatividade física. Se considerarmos esses 5 fatores de risco, além dos 5 mais frequentes que eu já tinha levantado anteriormente, existem 20 tipos de câncer associados a esses 5 fatores de risco. Então, seria uma grande oportunidade, né, focar em estratégias de prevenção para combate desses fatores de risco, né, como os colegas têm apresentado anteriormente. Então, aqui focando em alguns desses resultados, né, tabagismo, apesar do grande avanço no controle do tabaco no nosso país, e o nosso país ser um exemplo mundial nesse caso, ainda 15,5% dos casos de câncer que ocorrem no Brasil por ano são atribuíveis ao cigarro. Então, estratégias de prevenção para o controle do cigarro, elas, inclusive, dando conta dessa renovação ou dessa criatividade da indústria para continuar promovendo o tabagismo na população, elas são imperativas, né? Então, nós estamos falando de aproximadamente 67 mil casos de câncer por ano que ocorrem no Brasil por conta do cigarro. A alimentação não saudável, aqui considerando carne vermelha processada e baixo consumo de fibras, aproximadamente 5% dos casos de câncer, 22 mil casos por ano. Excesso de peso e obesidade, também, de forma semelhante, 5% de todos os casos de câncer e quase 21 mil casos por ano. Aqui vale ressaltar que, ao contrário do tabagismo, né, excesso de peso e obesidade vem aumentando de maneira preocupante no nosso país e no mundo todo. Então, se nada for feito, provavelmente excesso de peso e obesidade pode se tornar a principal causa de câncer no nosso país. Consumo de álcool foi responsável por 4% de todos os casos de câncer que ocorreram no país, 16 mil. E, finalmente, inatividade física, 2,5% de todos os casos, o que corresponde a 10 mil casos de câncer por ano. Se considerarmos os tabagismo e os outros fatores de risco combinados, claramente, tabagismo mostra-se um importante, a principal causa de câncer no país ainda, então, correspondendo a quase 15,5% versus 15% quando considerado todos os outros fatores de risco combinados, né? E ao considerar todos os fatores de risco numa mesma análise, nós observamos que quase 27% de todos os casos de câncer seriam atribuíveis a esses modos de vida não saudáveis, né? O que corresponde a 114 mil casos de câncer por ano. Essa comparação do tabagismo aqui com os demais fatores de risco, como eu tinha comentado, quer dizer, o excesso de peso e obesidade vem aumentando de maneira importante no Brasil e em algumas populações, especialmente na população feminina, já houve uma inversão. Então, quer dizer, quando consideramos excesso de peso, obesidade, álcool, inatividade física e alimentação não saudável, a fração dos casos de câncer atribuíveis a esses fatores supera as do tabagismo, né? Obviamente que a população, que as mulheres fumam menos que os homens, né? Então, mas essas medidas, e por outro lado, o excesso de peso e obesidade, ele é crescente e é maior na população das mulheres, então
estratégias de prevenção têm que levar em consideração essas particularidades. Quando observamos os 20 tipos de câncer que nós incluímos na nossa análise, 5 tipos de câncer poderiam ser prevenidos a incidência desses cânceres poderia ser reduzida pela metade. Então, eu estou falando de câncer de laringe, pulmão, cavidade oral e faringe, esôfago e câncer coloretal. Variou de quase 67% de todos dos casos de câncer atribuíveis aos fatores de risco, a 51% dos casos de câncer coloretal atribuíveis aos fatores de risco. Então, para esses tipos de câncer, conseguiríamos evitar a metade dos casos de câncer focando nesses modos de vida saudáveis. Quando olhamos para os dados de mortes, né, percebemos aqui que, de maneira semelhante ao cigarro, a principal causa de morte por câncer, né, então, é responsável por 21% de todas as mortes por câncer no Brasil, quase 40 mil mortes por câncer são atribuíveis ao cigarro, seguido de excesso de peso e obesidade, como eu havia comentado, então 7% de todas as mortes por câncer, seguido de alimentação não saudável, consumo de álcool e inatividade física. Quando olhamos esses fatores de risco de modo agregado, né, então de maneira semelhante, cigarro correspondendo a 21% de todas as mortes por câncer, e os fatores de risco combinados, né, excesso de peso, álcool, alimentação não saudável e inatividade física, aproximadamente 18% de todos os casos de câncer. Em conjunto, 1/3 dos casos das mortes por câncer são atribuíveis, no Brasil, né, são atribuíveis a esses modos de vida não saudáveis. Então, aproximadamente 67 mil mortes por câncer são atribuíveis a esses fatores. Além do estilo de vida saudável, né, vale ressaltar também que é possível de evitar câncer a partir de estratégias de prevenção, combatendo algumas infecções relacionadas a câncer, então H. pylori, HPV e vírus da hepatite B. Então aqui nós estamos falando de alguns tipos de câncer em que nós temos medidas ou estratégias de saúde pública conhecidas para combater esses tipos de câncer e para alguns tipos de câncer, inclusive, eliminar os casos, né, como no caso da vacinação por HPV e câncer de colo do útero. Então, nós estamos falando de aproximadamente 10% de todos os cânceres que ocorrem no país são atribuíveis às infecções, consequentemente preveníveis. Então, a minha conclusão é de que, se levarmos estratégias de prevenção a sério e elas se tornarem prioridade, consigo envisionar aqui que podemos reduzir casos e mortes por câncer no Brasil pela metade. De novo, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e fico à disposição para conversar sobre esses resultados e, enfim, seguir a nossa conversa. Muito obrigado. Muito obrigada, Leandro. Agora nós vamos ouvir o Bruno. O Bruno, ele é presidente e fundador do Instituto Correndo pelo Diabetes, é consultor em advocacy e ativista em diabetes e DCNTs. Muito obrigada pela sua participação, Bruno. É com você. Queria agradecer imensamente o convite, é uma grande honra. Os últimos 3 TJCCs eu participei ativamente, mas como ouvinte, então estar aqui hoje compartilhando um pouquinho da minha história e da minha experiência com vocês é uma grande felicidade. Queria agradecer toda a comissão organizadora do TJCC, em especial a CT Promoção de Saúde, que sempre vai ter um lugar muito especial no meu coração. Então, antes de começar, é muito importante destacar que eu tenho um conflito de interesse irrevogável, que é sempre colocar o interesse das pessoas que vivem com doenças crônicas não transmissíveis, principalmente as pessoas com diabetes e depressão, acima de qualquer fala ou intervenção que eu faça. Eu sou uma pessoa que vivo e convivo com DCNTs desde 2013, então, no meu último ano do colegial, eu fui diagnosticado com diabetes tipo 1 e 3 anos mais tarde eu fui diagnosticado com depressão e ansiedade. Mas nem sempre foi
um mar de rosas e continua não sendo, como eu costumo dizer, um quadro cor-de-rosa cheio de unicórnios e arco-íris, em que tudo é lindo e maravilhoso. Viver com uma doença crônica, eu costumo dizer, que é conviver, ou melhor, ter um trabalho 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, sem intervalo para almoço, sem finais de semana, sem férias e sem 13º. Então, realmente, é algo extremamente cansativo e desgastante, mas também é uma oportunidade, pelo menos eu encaro assim, é uma oportunidade que eu tive de rever alguns conceitos e me relacionar de uma forma diferente, não só em relação à minha própria saúde, mas em relação ao meio. Mas isso é a história do Bruno. Infelizmente, a história do Bruno é uma história que foge à regra, porque o Bruno é um homem branco, é um homem heterossexual, é um homem cis, é um homem que vem de uma condição socioeconômica privilegiada, tendo em vista a enorme desigualdade que a gente vive. A vasta maioria da população que vive com diabetes, e eu ouso dizer que vive com as demais condições crônicas de saúde, as ditas DCMTs, elas não têm o mesmo privilégio em termos de acesso, em termos de informação, em termos de acolhimento e suporte. Por isso, desde 2017, eu fiz um compromisso e encontrei um propósito pessoal que é lutar e advogar em prol das pessoas que têm doenças crônicas, principalmente aquelas que têm diabetes e doenças de saúde mental. Mas o que eu quero dizer por advogar e lutar? A gente sabe que acesso a insumos, medicamentos, terapias para pessoas que dependem dessas medicações, então, no meu caso, que depende diretamente de insulina, para nós que tem diabetes com insulina, é um sinônimo de vida. Sem isso, a gente não pode literalmente desempenhar as nossas funções vitais, mas também ouso dizer que é o mesmo para um paciente que está passando por um tratamento oncológico ou por um paciente que convive com esclerose múltipla ou uma pessoa que convive com asma. É importante ressaltar que eu detesto a palavra paciente, porque passa justamente a ideia de algo passivo, de um mero espectador nessa jornada, nessa trajetória, nessa luta diária que é viver com uma doença crônica não transmissível. E eu acho que o primeiro passo para que a gente mude essa realidade e nós que convivem diretamente ou que cuidamos de alguém que vive com uma condição crônica de saúde, sejamos colocados no centro do tabuleiro, sejamos tidos como o principal ator dessa complexa rede. O principal ponto da minha reflexão é que, para que a gente promova o engajamento significativo de pessoas com DCMTs, então, um termo muito preconizado fora do país, que é o Meaningful Involvement of People Living with the MCDs, o primeiro passo é que nós mesmos nos apropriemos das nossas condições. Eu não estou falando que todo mundo tem que se tornar um ativista ou tem que se tornar uma voz expoente, mas é importante que a gente entenda que, no final das contas, se nós não falarmos por nós e lutarmos por nós, ninguém vai. Do ponto de vista financeiro, a gente sabe que é oneroso para o Estado
tratar as pessoas com doenças crônicas. Mas o que o Estado não sabe é que é muito mais oneroso gastar com reabilitação, gastar com aposentadoria precoce, gastar com outros custos oriundos, não somente do tratamento das doenças crônicas, mas as suas potenciais complicações. Além disso, é muito importante que a gente consiga olhar o cenário macro. Então, para além das nossas próprias casinhas e das nossas próprias necessidades, que demandemos cuidados, que demandemos terapias, que demandemos acesso a determinados equipamentos, a determinadas medicações e insumos, é importante que a gente olhe para o todo. Então, qual que é a sinergia? Qual que é a similaridade que eu, Bruno, pessoa que convive com diabetes tipo 1, que convive com depressão e ansiedade, tem em comum com a pessoa que tem câncer, com a pessoa que tem asma, com a pessoa que tem uma doença cardiovascular? É muito importante que a gente saia dos silos e a gente coopere. Afinal, o SUS é um só. E ele não funciona de forma diferente para quem tem diabetes, para quem tem depressão, para quem tem câncer ou para quem tem outras doenças crônicas de saúde. Ele deve funcionar da mesma maneira, igualmente. Então, é muito importante que a gente consiga encontrar essas sinergias e que a gente una força, não só para lutar para aquelas pessoas que já têm alguma doença crônica, mas também para prevenir o crescimento ainda maior de novos casos que a gente sabe que são cada vez alarmantes. Além disso, é muito importante destacar a importância da criação de espaços de fala, a criação de mecanismos institucionais que garantam a participação ativa. A gente sabe que existe o Conselho Nacional de Saúde e o Conselho Estadual e o Conselho Municipal. Mas é muito importante que, para além desses conselhos, sempre que for criado qualquer política pública que diz respeito a nós, que nós sejamos envolvidos. Não simplesmente por meio de consultas, mas que a gente faça parte da criação, que a gente faça parte do planejamento, que a gente faça parte da execução e da avaliação. Sem isso, qualquer política pública que seja voltada para as pessoas com doenças crônicas não transmissíveis, que não levam em consideração as nossas demandas, as nossas necessidades, as nossas angústias e as nossas dores, elas não têm valor. Então, convido vocês a refletirem a forma que vocês e nós podemos unir forças em torno de uma só voz, e que nós podemos juntos lutar não só contra o câncer, mas contra o diabetes, contra doenças cardiovasculares, contra as doenças respiratórias graves, contra a esclerose múltipla e várias outras DCNTs. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade e me coloco à disposição de todos vocês, caso queiram entrar em contato. Eu estou nas redes sociais como Bruno Helman. Muito obrigado e um ótimo evento a todos. Muito obrigada, Bruno. Seguimos para o nosso debate ao vivo. Muito obrigada. Boa tarde a todos e todas. Antes da gente passar para o debate ao vivo, liderado aí pela Lígia, eu estou ao vivo com vocês para falar um pouquinho sobre o Advocacy pela Saúde e a participação da sociedade civil no processo democrático, falando um pouco dos desafios atuais. Pego um gancho aí da apresentação do Bruno, quando ele fala de nada, né, o que ele quis dizer ali, né, nada sobre nós sem nós, pegando emprestado esse princípio das pessoas com deficiência, né, então isso vale tanto para as pessoas afetadas como as políticas públicas, é também muito o que o Pedro trouxe, e também da sociedade civil organizada que pode contribuir de forma qualificada para o aprimoramento, para a elaboração e implementação de políticas públicas.
Estou muito feliz de estar aqui, agradeço pela oportunidade, parabenizo aí o TJCC pelo evento. Falo em nome da ACT, Promoção da Saúde, né, que é uma organização não governamental que atua para contribuir com políticas públicas para o controle do tabaco, a promoção da alimentação adequada e saudável, com apoio para iniciativas para o controle do álcool e promoção de causas de e promoção da atividade física. Como é que a gente trabalha, né? A gente trabalha por meio de ações de advocacy, e aí trazendo uma definição bem simples aqui do advocacy, né? Que é a identificação, a defesa e promoção de causas de interesse público. E a gente também realiza trabalho em rede. Aqui eu destaco a rede de promoção da saúde e a aliança pela alimentação adequada e saudável. Bom, já foi falado pelos meus parceiros aí de mesa, né, de painel, o tabagismo, alimentação não saudável, consumo do álcool e o sedentarismo são fatores de risco para chamadas doenças crônicas não transmissíveis, responsáveis por cerca de 70% das mortes no Brasil, no mundo, sendo as principais as doenças cardiovasculares, respiratórias crônicas, o diabetes e o câncer. Foi revelado num evento do Ministério da Saúde em 2020 que 7 em cada 10 pessoas que morrem por Covid-19 têm pelo menos um fator de risco ou condição clínica crônica, como tabagismo, obesidade, diabetes, neoplasias malignas e hipertensão arterial. Então a gente vê que acaba tendo uma pandemia dentro de outra pandemia, né? E é o que agrava mais a saúde da população, onera os cofres públicos, né, no tratamento ali das doenças associadas. E reconhecido aí pela OMS, né, que os fumantes têm maior probabilidade de desenvolver complicações graves da Covid em comparação com os não fumantes. Bom, mortes por DCNTs, elas são prematuras, são evitáveis, mas a gente sabe que somente a informação, a conscientização das pessoas não é suficiente para prevenir essas doenças e mortes, e muito menos a autorregulação por parte das empresas e também acordos voluntários, né? O que a gente precisa são de políticas públicas para prevenção do consumo, né? Políticas efetivas, com base em evidência, sem conflito de interesse e com a participação e o controle social. Um exemplo, né, se a gente pegasse aqui a lei antifumo do estado de São Paulo, de 2009, se a gente, de uma só vez, né, 40 milhões de pessoas, né, a população toda do estado, na época, foi protegida contra a exposição à fumaça do cigarro em ambientes fechados. Imagina se não tivesse tido essa política pública e a gente estivesse trabalhando com conscientização de 40 milhões de pessoas, né? Então, a gente nunca ia chegar realmente numa efetividade dessa proteção. O controle do tabaco, ele é um exemplo aí, como também foi falado pelo Leandro e pelo Pedro, de um sucesso, né, na implementação de políticas públicas, e se deve a políticas públicas e a conscientização das pessoas, né, a partir do momento que elas não imaginam mais uma cena como essa, da pessoa fumando num avião, ou uma parede separando uma mesa da outra num restaurante, isso tudo se deve a políticas públicas e não a políticas de conscientização. E essas políticas, elas têm, no caso do controle do tabaco, aqui tem um gráfico mostrando, elas têm diferentes impactos, né? E a questão do preço, os impostos, é quase 50% responsável pela redução do consumo do tabagismo, né? Pela redução do tabagismo. Aqui é um gráfico que mostra, né? Quanto mais eu aumento a tributação, mais a gente consegue reduzir o consumo para mostrar a efetividade dessa política. Mas a gente está falando de políticas públicas, então, se o tabagismo já avançou, que políticas públicas a gente está falando? Bom, o tabagismo, o controle do tabaco avançou, mas a gente tem aí ainda muito para fazer, tem políticas que podem ser implementadas ainda, regulação de aditivos, a restrição total da propaganda comercial, a adoção de embalagens padronizadas, a gente vinha lá já num histórico de que redução da prevalência de fumantes, mas em 2019 foi verificado um pequeno aumento no número de fumantes em relação a 2018, e aí isso mostra que a gente traz um alerta, né, e uma necessidade de se avançar nessas políticas públicas. O Brasil ainda tem 20 milhões de brasileiros fumantes, com mais de 15 anos, é um número muito expressivo.
O aumento do consumo da pandemia, né, isso também impacta, né, no programa de redução do tabagismo, e agora, novidade, né, que tem aí sendo muito propagandeada em redes sociais, na internet, os dispositivos eletrônicos para fumar, numa inovação das empresas, no sentido de ser um produto de risco reduzido, quando, na verdade, a gente está falando aqui de cigarros eletrônicos, produtos de tabaco aquecido, quando, na verdade, as maiores autoridades de saúde pública internacional e do Brasil, né, não concordam com essa alegação de risco reduzido e são a favor da manutenção da norma da Anvisa que proíbe a comercialização no país. Mas é um desafio, né? Temos um lobby muito forte da indústria do tabaco, e o mesmo vale para a alimentação e o álcool. Então, a gente tem do lado de lá grandes corporações, né, que não querem nenhuma regulamentação, querem seguir aí realizando o seu negócio, mas são negócios, né, que produzem externalidades negativas, a gente vai ver já já. Então, na alimentação, o que a gente poderia pensar de políticas públicas conforme a OMS? Melhorar a rotulagem frontal dos alimentos, a propaganda comercial de alimentos ultraprocessados, a questão do ambiente escolar, né, tanto da escola pública como privada, de novo a questão da tributação. E no álcool também, a orientação da OMS, né, no programa SAFER, advertências sanitárias, a restrição da publicidade, redução da facilidade de acesso por jovens e, de novo, a tributação. A tributação, queria dar esse destaque, né, para os tributos saudáveis, né? Esses tributos, eles são aqueles que incidem sobre produtos nocivos à saúde, que é aqueles que não são essenciais à vida humana, à dignidade humana, e eles também visam a prevenção de doenças, né? Eu aumento o tributo de um produto nocivo, eu dificulto o acesso, portanto, eu reduzo o consumo. Então, eu ajudo tanto na saúde do indivíduo como na saúde da população, pensando no macro. E também a questão da mobilização de receitas, né, governamentais para financiar os programas de prevenção das doenças que decorrem do consumo desses produtos nocivos. Um estudo realizado aqui pela Fundação Instituto Pesquisas Econômicas, da USP, mostra que só com uma alíquota de 20% sobre bebidas adoçadas, né, numa tributação em 20%, haveria um acréscimo na arrecadação de 2,43 bilhões de reais, né, além de crescimento econômico, redução do consumo e geração de empregos. Então, a gente temos um site, né, então também convido vocês a olharem, visitarem o nosso site, o Tributo Saudável, que trata do assunto. A gente sabe, como eu falei, né, são empresas que produzem externalidades negativas, ou seja, são produtos nocivos que prejudicam a saúde dos consumidores, mas também oneram os sistemas de saúde com o tratamento das doenças associadas ao consumo desses produtos. Produção de plástico, né, destruição da natureza, no caso do tabaco, as condições de vida, né, dos plantadores de fumo, enfim, são diversas externalidades negativas da realização desse negócio. E isso também deve ser custeado por essas empresas, né? Aquele preço final, que é muito barato, muitas vezes, né? Ele não é real, ele não corresponde ao dano que essas empresas causam na sociedade. E o tributo saudável, ele traz essa oportunidade dessa correção, de uma correção dessa falha de mercado. O tabaco, pegando aqui essa pesquisa que foi realizada, que mostra que o que se arrecada com tributos, não cobre, né, o que se gasta com o tratamento das doenças tabaco relacionadas. Então, realmente, a gente vê que é uma tributação insuficiente aí para que essas empresas recolhem. O mesmo a gente vai ver quando a gente trata de bebidas açucaradas, que também oneram os cofres públicos, né, oneram os sistemas de saúde, reduzem aí o tempo de produtividade, né, a produtividade das pessoas. Então, essas pesquisas que eu estou mostrando aqui, elas têm diferentes metodologias, mas mostram que o quê? O consumo desses produtos nocivos, eles causam, o consumo causa esse ônus, né, onera os sistemas de saúde para o tratamento das doenças associadas ao consumo desses produtos. E com isso, como o Bruno falou, né, o SUS é um só.
Então, se a gente usa por conta de doenças aí que são evitáveis, né, por meio de políticas públicas, a gente acaba tirando dinheiro de outros atendimentos. E nesse contexto, então, de políticas públicas, é muito importante a participação social e o controle social. Então, seja por meio das pessoas afetadas diretamente, como já foi colocado pelos meus antecessores, como por meio da sociedade civil organizada. E aí, num contexto sem pandemia, né, a gente já tem muitos desafios para essa participação social e o controle social. Então, é importante estar presente, né? Estar presente em Brasília tem um custo, né? Mas é importante estar presente. A gente realiza a incidência e disputa política em um jogo assimétrico, né? De influência e articulação. A gente está falando de uma assimetria de forças, tanto econômicas como de recursos financeiros e humanos, né? O quanto grandes corporações podem ter lobistas e quanto a sociedade civil consegue estar presente e ter pessoas representando em tantos espaços. Então, o peso dos interesses econômicos e públicos não são iguais nos espaços de decisão, a simetria também de opinião pública, né, consenso científico que é feito. Se eu perguntar aqui, quem quer que coloque agrotóxico na sua comida? Eu tenho certeza que todo mundo vai dizer que não, né, mas não é isso que a gente acaba vendo na realidade pelo governo. A necessidade de que o espaço institucional seja igual para os grupos de pressão, a necessidade de maior transparência e sempre o risco de retrocessos, né? Então, demanda aí também uma eterna vigilância. Então, o tabagismo, a gente viu o controle do tabagismo com tanto sucesso, mas agora vem os dispositivos eletrônicos para fumar. Então, demanda essa eterna vigilância. Num contexto de pandemia, gente, tudo ficou mais difícil para a participação social e o controle social. A começar do desmonte, né, de diversas estruturas do governo que existia, e aqui eu cito o CONSEA, também menciono a Comissão Nacional para a Implementação da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, que está sob forte ameaça de não ser reconduzida, né, então são... e políticas públicas que a gente viu que perderam recursos muito significativos, como a diversificação para a agricultura do tabaco, para os agricultores que queiram migrar para outra cultura. Mas aí, apesar de tantos desafios, eu trago aqui esse verbo que eu acho lindo demais, esperançar, em homenagem ao Paulo Freire, né, que está no mês aí de centenário do seu nascimento. Eu peguei essa frase, que está em preto na internet, eu não tenho certeza se é dele, não confirmei, não consegui confirmar, né, achar, mas depois eu vi esse livro dele, da Pedagogia da Esperança, então tem tudo a ver, então que talvez seja dele mesmo, né, é preciso ter esperança, mas uma esperança, gente, não uma esperança que a simples convicção de que tudo vai dar certo e cruzar os braços. Uma esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do esperar não é esperança, é espera. Esperança é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir, esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. É não deixar ninguém para trás, conforme aí um princípio da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. Essa outra frase do Paulo Freire maravilhosa, então eu não sou esperançoso por pura teimosia, mas por imperativo existencial e histórico. Então, com isso, eu peço uma reflexão com as imagens que eu encerro a minha apresentação, para a gente ver o que a gente quer, né, se esperançar, pelo que a gente quer lutar, que contexto que a gente vive, quais são os desafios aí que a gente vai enfrentar para esse esperançar se concretizar. Eu vou só concluir com essas imagens, Lígia, e aí eu já passo. Muito obrigada, e eu fico à disposição para questionamentos. Lígia. Muito obrigada, Adriana. Mais uma vez, boa tarde a todos. O Bruno, infelizmente, ele não está com a gente, ele teve um compromisso, ele não pôde comparecer, mas a gente segue aqui o debate, e eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para o Pedro,
Pedro também, que ele vai ter que se ausentar daqui a pouco, então vamos aproveitar o Pedro aqui. Pedro, você falou ali na sua apresentação sobre o chão de fábrica, né? Quanto é importante ter essa integração de vários saberes. Eu te pergunto uma coisa, qual conselho você dá para as pequenas associações que estão começando, que querem fazer esse trabalho também de forma integrada? Que conselhos você dá para que isso seja colocado em prática? Bom, boa noite, Lígia. Boa noite, Adriana, Leandro. Sempre bom estar com vocês. Essa é uma pergunta super difícil, Lígia, porque eu acho que ela é super necessária, porque a gente cada vez mais, e aqui tomando por base o tema da minha breve fala aqui, da intersetorialidade, da construção de redes, a gente cada vez mais depende de redes complexas de vários atores, e é bom e importante ter grandes organizações, um grande número de organizações pequenas interligadas, apoiando o fortalecimento de agenda na sociedade civil e na política pública. Mas muitas das vezes as organizações precisam de recursos. Então, uma recomendação que eu daria, e eu acho que isso tem funcionado para a gente, mas eu não sei se necessariamente é uma recomendação que cabe a todo mundo, mas é ter uma concretude muito, muito clara, assim, sabe? Ter uma entrega muito clara, principalmente quando a gente está trabalhando com o governo. O tipo de trabalho que a Vital faz, em algumas frentes, é um trabalho muito de advocacy, mas na grande maioria das frentes ele envolve também um apoio técnico muito direto para governos. E a forma da gente conseguir a abertura do governo, a percepção para a validade, para o valor daquele trabalho mesmo, e daquela agenda, é fazer junto. É sentar e fazer literalmente junto, sentar e mostrar o quanto a gente pode estar ajudando e não só trazendo demandas que muitas das vezes a gente, na sociedade civil, é visto pelo governo como, tá vendo aquele pessoal lá encher a nossa paciência. A gente muitas das vezes tenta trazer, um papo meio de business isso, mas não necessariamente com essa pegada. A gente tenta trazer solução também, sabe? A gente tenta ajudar. Então, olha, isso aqui vai te ajudar nesse sentido. Isso aqui a gente vai fazer assim. Então, vamos sentar e fazer junto. Você precisa de um texto, você precisa de uma referência, você precisa de um cálculo, de uma estimativa de mortalidade, você precisa de uma ferramenta. Vamos fazer isso juntos? Mostrar caminhos que dá para fazer isso junto. E só para concluir, uma forma muito interessante de engajar a liderança no mais alto nível, que você não vai conseguir explicar para ela qual que é o risco atribuível ao álcool na mortalidade de câncer, é falar, olha só, se você fizer essa política de combate ao consumo de álcool, ou combate ao consumo abusivo de álcool, você vai salvar tantas vidas e estima-se que você vai economizar mais ou menos tantos leitos. Isso aqui viram tantos leitos para tantas outras doenças difíceis de se prevenir. Então, a gente tem feito muitos cálculos econômicos, a gente, a CT e tantos outros, cálculos econômicos mesmo, e às vezes tentando mostrar como que esses cálculos econômicos se traduzem em leitos, em espaço, em tempo, em habilidade de olhar para os problemas que o gestor público tem na sua mão. Não sei se eu te respondi, talvez eu tenha fugido. Muito, muito. Na verdade, então, pelo que você está me dizendo, é o seguinte, é muito importante você ter um embasamento técnico, mostrar ali de forma prática quais são os benefícios das ações, né? Acho que isso fica muito claro, muito claro. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta para você e fazer uma rodada também para a Adriana e também para o Leandro. A gente percebeu durante a Covid, claro, todos os esforços eles estavam ali voltados para as doenças transmissíveis, né? Teve ali todo um esforço por conta da Covid. Minha pergunta é a seguinte: vocês acham que por conta disso isso trouxe algum impacto negativo para a discussão de doenças crônicas não transmissíveis? Isso, de alguma forma, impactou o trabalho de prevenção e promoção à saúde? Você pode começar, Pedro, e depois a gente vai para a Adriana e para o Leandro. Legal, então vou de novo. A minha percepção é que eu acho que os impactos foram mistos. Eu acho que o tamanho, a magnitude dessa tragédia, ela achata algumas coisas. Então, se você faz métodos sofisticados para entender qual que é
o impacto de má qualidade do ar em determinadas DCNTs em uma cidade ao longo do ano. E como que mudar uma frota de ônibus de motor a combustão a diesel para motor elétrico poderia reduzir 2 a 3 mortes por ano naquela cidade. Isso foi achatado, foi uma banalização da vida, que foi muito grotesca, para dizer o mínimo, nessa pandemia. Então, fica muito difícil trazer uma sofisticação, uma precisão analítica quando os números são dessa magnitude, assim, que você achata as outras curvas. Isso é um problema muito sério. De outro lado, eu acho que ficou claro que as relações existentes entre os fatores de risco e as doenças crônicas não transmissíveis com a pandemia, com a Covid, como que ela agrava o risco das pessoas vivendo com essas doenças, a grande maioria das CNTs, e como investir em saúde pública. Eu acho que aí é um ponto-chave. Como investir em saúde pública com a perspectiva de prevenção, promoção, fortalecimento das capacidades analíticas, de uso de dados e de comunicação, é chave para a gente viver em sociedade. Então, eu acho que são impactos mistos, eu diria, mas sem sombra de dúvidas a gente tem aí algum tipo de represamento, de controle de doenças crônicas não transmissíveis que pode cobrar um preço no futuro e em alguma medida está cobrando. A gente tem alguns estudos aí sobre álcool especificamente, o excesso de mortalidade de álcool no Brasil ano passado foi de 20% face ao dos últimos anos. Então, as pessoas em casa, a carga mental da pandemia trouxe já impactos diretos em DCNTs outras, e a gente pode discutir isso a fundo depois. Tá certo, obrigada. Adriana? Bom, essa é uma pergunta bem desafiadora, né, Lígia? Bom, eu acho que concordo com o Pedro, né, na hora que ele fala da questão que ficou muito claro da importância do Sistema Único de Saúde, né, sem dúvida. Acho que ninguém, assim, quem está acompanhando, né, e tem aí uma consciência dessa realidade, vê que realmente o Sistema Único de Saúde, que sempre, né, desde a sua origem é subfinanciado, necessita ter um financiamento maior para poder atender toda a população. Com relação, como eu mencionei, né, é uma pandemia dentro de uma outra pandemia, da parte do governo federal, eu acho que falta, né, uma coordenação maior, né, com relação à pandemia, e os outros fatores de risco para as doenças crônicas, eu acho que também estão, vamos dizer assim, parados, né? Não tem um avanço nas políticas públicas, pelo contrário, é um risco aí da própria comissão de implementação da Convenção Quadro ser destituída, né? Ela ser extinta, essa comissão, que é a comissão que fazia toda a concertação do controle do tabaco no país, né? Então, se sair do Ministério Público for para outro ministério, como é que vai ser? E se não for para nenhum ministério? Então, da mesma forma como o Conceia, né, também foi extinto, como eu mencionei. Então, eu acho que seriam oportunidades, né, de avançar né, no controle desses fatores de risco para realmente reduzir o impacto da pandemia. Mas eu acho que isso está no debate, né, está dentro da OMS, está na sociedade civil, mas dentro do governo eu acho complicado, e a gente está vendo muita interferência das empresas, né, ainda que não saia tanto na mídia, mas o que a gente vê é uma interferência muito, como a gente nunca viu antes, da indústria do tabaco dentro do governo federal, da indústria de alimentos também, né, aí conseguiu retardar, né, a apresentação do plano das doenças crônicas pelo governo. Então, eu acho que o momento está bem desafiador, e a sociedade civil aí tem que, né, manejar vários pratinhos para poder resistir e não deixar que aconteçam tantos retrocessos. Retrocessos já aconteceram, então agora é que não aconteçam tantos retrocessos. Tá certo, Leandro? Bom, eu concordo com a fala de Adriana e eu acho que, assim, tem um pouco a acrescentar, mas acho que eu tenderia a dizer que os números, quer dizer, que ocorreram ao longo da pandemia, como foi bem ressaltado pelo Pedro, eles acabam sendo mascarados pelo impacto da pandemia na sociedade. Então, assim,
acho que houve conscientização da população por parte da necessidade de cuidado em saúde, da importância do SUS, como foi dito anteriormente. O impacto da pandemia foi evidente em fatores de risco para doenças crônicas, mas eu diria que a curto prazo. A gente não sabe como vai se dar isso a longo prazo, né? E, nesse sentido, é importante garantir que não hajam retrocessos, né? Quer dizer, especialmente aqueles que demorariam para a gente reverter, né? Então, foi muito bem comentado pela Adriana. Se no meio dessa pandemia existem agendas que são contrárias à saúde pública no controle às doenças crônicas, estão sendo tentadas ser implementadas, né? Então, para reverter um quadro desse demoraria muito tempo e acho que pode ser um prejuízo enorme para a saúde pública. Então, acho que vale a pena dizer que, assim, para os fatores de risco em geral, eles mudam ao longo do tempo e o impacto da pandemia foi óbvio, porque as pessoas ficaram mais em casa, então consumiram mais álcool, aumentaram, provavelmente ganharam um pouco de peso, se alimentaram pior, perderam renda, né? Eu acho que os impactos são bem conhecidos. A longo prazo, não é possível de saber o que vai acontecer, né? Mas é preciso ficar alerta, né? Preciso ficar alerta para que essas agendas de combate a doenças crônicas, né? De controle de doenças crônicas não sofram retrocesso. Leandro, justamente, né, os fatores de risco, né, tabagismo, sedentarismo, excesso de peso, consumo de álcool, alimentação inadequada. Todos esses fatores, como você bem disse, também a Adriana disse, Pedro, todos esses fatores, eles certamente, esses fatores de risco, eles estão muito presentes na vida das pessoas atualmente por conta da pandemia. Sem uma ação específica, que quadro você acha que quadro nós podemos aguardar para o Brasil? Você acha que nós podemos ter um aumento do número de casos de câncer, por exemplo, desses cânceres que estão mais ligados a esses fatores de risco? Olha, câncer é uma doença de longa latência, né? Então, assim, seria necessário que essas mudanças para pior, que elas se mantivessem por um período, para que, de fato, elas viessem a ter um impacto no número de casos e mortes por câncer, né? Uma mudança por exemplo, é claro que existem eventos agudos, né, relacionados a, por exemplo, o consumo excessivo de álcool, né? Quer dizer, podem ocorrer excesso de acidente de trânsito, outras coisas, mas em relação a câncer especificamente, quer dizer, em grande maioria, esses fatores de risco, eles aumentam o risco de câncer de uma maneira acumulada ao longo da vida. Então, esses impactos da pandemia, ao meu ver, somente se ele se mantivesse, né, se as pessoas continuassem a consumir álcool de maneira excessiva, como aconteceu durante a pandemia, e outras, a prática de atividade física fosse diminuída, aí sim nós conseguiríamos ter algum impacto, ou começaria a ser observado o impacto nas doenças crônicas, né? Mas, de qualquer maneira, antes da pandemia, esses números que eu trouxe são de antes da pandemia, então o impacto dos fatores de risco no câncer e em outras doenças crônicas, ele já é enorme, né? E necessitam de ações, né, para mudança, não só porque alguns pioraram durante a pandemia, mas porque a gente já vinha num cenário preocupante, especialmente no que diz respeito ao aumento do excesso de peso e obesidade, né? Tá certo. Muito obrigada, Adriana. Uma pergunta da Thaís. Qual é o principal entrave para avançarmos na tributação de produtos e insumos que aumentam o risco de câncer? Bom, a tributação, obrigada, Thaís, pela pergunta. A tributação, ela significa o quê, né? Que o preço final do produto, que é um produto nocivo, né? A gente está falando aqui de tabaco, álcool, bebidas adoçadas, alimentos ultraprocessados, ela o intuito da tributação é aumentar o preço final para o consumidor, né? E assim dificultar o consumo. É um produto nocivo, não essencial, então tá tudo certo, né? Dele ter um preço maior. Qual é o obstáculo? São as grandes empresas, né? De fazerem um lobby muito forte, né? Para que isso não aconteça.
Então, a indústria do tabaco, por exemplo, alega que o cigarro brasileiro já é muito tributado, que não é verdadeiro, é o segundo cigarro mais barato das Américas, né? E também alega a questão do contrabando, né? Então, não, mas se aumentar o preço do cigarro legal, vai aumentar o contrabando. Não é verdade, né? Para enfrentar o contrabando, a gente tem outra política pública, né? Outros caminhos para enfrentar esse problema. Com relação à tributação de alimentos ultraprocessados, bebidas adoçadas, a gente tem uma situação um pouco mais grave, que é o incentivo fiscal, tanto estadual como da própria Zona Franca de Manaus, para bebidas adoçadas, e isso, né, por mais que depois você queira aumentar a tributação, né, de aumentar outro tributo, você tem um benefício fiscal muito grande e ela acaba compensando e não leva esse aumento do outro tributo para o preço final do produto. Então, a gente enfrenta isso mesmo, é um absurdo, né, o Brasil ter tanto incentivo fiscal para grandes multinacionais que fabricam refrigerantes, sucos de caixinha, chá, energéticos e isotônicos, enfim, né, não há por que ter esse incentivo fiscal. Mas isso também então, é um empecilho aí, né, um debate que há nesse tema, e com relação à tributação, além do enfrentamento das empresas, né, também eu acho que é importante a gente pensar numa tributação que tenha vinculação de recursos. Então, eu garanto, e com isso, olha que interessante isso, já concluo, Lígia, olha que interessante, quando você faz uma tributação com vinculação de recursos, ou seja, eu estou comprando um refrigerante, eu sei que esse tributo que eu estou pagando aqui, ele vai para o governo, para ele fazer políticas de prevenção de obesidade, cria no consumidor uma consciência fiscal. Então, ele começa a ver sentido no tributo que ele paga, ele começa a cobrar dos governos pelas políticas públicas. Então, tem esse efeito também até de aprimorar a própria cidadania, que é muito interessante. Então, acho que te respondi, Thaís. Eu gostaria, muito obrigada, viu? Muito obrigada, Thaís, também, pela sua participação. Eu gostaria no seu comentário, Adriana, você falou que na pandemia tudo fica mais difícil para fazer o acompanhamento, existe um lobby muito maior de empresas que estariam ali interessadas em recuperar o espaço que foi perdido ao longo desses últimos anos, né? Como é que você acha que isso pode ser revertido? Como é que isso pode... Qual a ação que os grupos eles podem ter, associações de pacientes e tudo, para garantir que todas essas medidas de promoção da saúde continuem e avancem, né? Porque ainda há muito que avançar, pelo que você estava contando, e também o Leandro aqui com os números que ele apresentou. Achei ótima a sua pergunta, porque me trouxe uma coisa que eu esqueci de falar na minha apresentação, que é quando eu falei que na pandemia tudo fica mais difícil, aí também não, para todo mundo acho que a gente sente isso, mas na hora que a gente fala em participação social, se o Congresso Nacional está fazendo trabalho remoto, se as secretarias, os ministérios também estão no trabalho remoto, como é que a gente que antes ia para Brasília, visitava gabinete, tinha reunião com o ministro, tinha reunião com secretaria, tinha reunião com o Ministério Público, tudo isso, né, sofreu muita limitação. Então, muitas vezes você não consegue esses contatos virtuais, né, com essas pessoas, isso também, e às vezes acontecem eventos sem que tenha essa permeabilidade para a participação social, são questões discutidas a toque de caixa, né, acho que a gente viu bem aí essa questão da aprovação do Código Eleitoral, não teve participação nenhuma da sociedade, tantos artigos que impactam tanto a vida da população, decididos dessa forma, e isso tem acontecido com diversos temas. Quando fala lá, o Ricardo Salles falou passar boiada, não é só na parte ambiental, a gente está vendo passar boiada em muitos temas, né? E como eu falei, às vezes não sai do tabaco, mas a gente sabe que o controle do tabaco está sob severa ameaça no Brasil. Segurança alimentar também. Então aí dentro desse contexto, como é que a sociedade civil hoje está... a gente faz audiência pública por meio de, como a gente está conversando aqui, né, por meios virtuais, mas muito se decide a portas fechadas, então a falta de transparência absoluta. Então, na minha opinião, assim, no momento que a gente tinha a pandemia, que veio, na minha cabeça, veio, nossa, uma oportunidade, né, das pessoas se reverem, da forma como a gente vive, ser revista,
mas não que a gente tá vendo, né? Claro, também tem no lado coisas muito boas para falar. Eu estou me focando aqui nessa parte da participação social, que ela realmente está prejudicada nesse momento. Mas há caminhos, né? Há muitos congressistas, eu já vou encerrar, aquela ideia de que, todo deputado é corrupto, não trabalha. Não, tem muitos com quem a gente pode contar. Então, apesar desses desafios, há caminhos, sim, a serem trilhados. Tá certo, muito obrigada. Leandro, eu queria fazer uma pergunta para você, a gente já está encaminhando para o final, mas eu queria te fazer uma pergunta, eu acho que ela é muito importante, com relação aos números. Você trouxe aí todo o inquérito com dados de comportamento. Você acha que nos próximos anos isso vai ser, o acesso a esses dados, ele vai continuar sendo muito transparente? Como é que está a produção de dados desses inquéritos populacionais? Isso também foi afetado ao longo desses últimos 2 anos? Ótima pergunta, Lígia. Nós, pesquisadores da área de saúde pública, precisamos de mais e acho que a sociedade como um todo, né, toda a sociedade brasileira precisa de mais do acesso a essa informação, né, que são muitas vezes geradas a partir de pesquisas organizadas pelo IBGE, em parceria com o Ministério da Saúde. Muitas dessas pesquisas sofreram impacto. Acho que dá para começar pelo censo, né? O censo foi extremamente impactado e acho que as repercussões disso para a sociedade brasileira ainda estão em debate, são inúmeras, né? O Vigitel é um inquérito que ocorre desde 2006 no Brasil para monitoramento de fatores de risco e proteção para doenças crônicas. Ele finalmente foi lançado, o inquérito de 2020, né? Mas demorou muito tempo e o de 2021 tá uma luta muito grande para que ele consiga ir a campo e não perder essa série histórica que é quase única assim no mundo, né? Então, assim, acho que a ciência como um todo está sofrendo uma ameaça enorme, né? Nesse tempo, o que é quase contraditório, né? Pensar que toda a solução por conta da pandemia está vindo daí, né? Com vacinas e tudo mais, mas acho que isso mostra a necessidade de Adrianas, né? Quer dizer, não basta a gente fazer nossa parte e trazer dados mostrando o impacto dos fatores de risco em doenças crônicas. É muito necessário ter gente que sabe conversar, sabe trazer a pauta, sabe trazer argumentos e traduzir esses números para as pessoas que tomam decisões, né? Acho que a Adriana é importante, quer dizer, estou falando das pessoas que estão no advocacy como um todo, né? Quer dizer, é importante demais, né? E a gente tem trabalhado junto, e isso tem me deixado um pouco mais animado, quer dizer, ver os resultados das pesquisas serem traduzidas e levadas à frente, isso torna o nosso trabalho um pouco mais palpável, eu consigo enxergar onde está chegando, isso é muito bacana, né? Mas acho que a mudança é geral, assim, acho que para não ficar no lado pessimista, acho que a sociedade está reconhecendo um pouco a importância da ciência e do financiamento para a ciência. Eu espero que a gente consiga reverter quadros de subfinanciamento da ciência e tecnologia do Brasil e que a gente consiga continuar gerando informação para tomada de decisão, né? Vocês acham que vai ser importante uma movimentação também de convencimento para que pesquisas sejam realizadas e a saúde pública não seja direcionada assim, sem nenhum tipo de... Porque precisa de dados, né, para poder fazer, né, precisa de um norte. Se vocês acham que vai chegar a esse ponto de ser necessário fazer a movimentação para que pesquisas públicas, levantamentos públicos sejam realizados também? Eu espero que não. Espero que não, mas acho que vai depender muito da sociedade no ano que vem, quem nós vamos colocar à frente do nosso país, não só nas eleições do ano que vem, mas acho que, em geral, quem toma decisão no nosso país, que sejam pessoas que estejam mobilizadas à pauta da ciência e tecnologia e que financiem a ciência e tecnologia, o SUS e a saúde pública de maneira adequada, né? Espero que a população não precise ir à rua para essa pauta tão óbvia, né? E necessária.
Muito obrigada. Adriana, gostaria das suas considerações finais. O nosso tempo terminou, aqui está terminando. Gostaria, por favor, se você pudesse dar uma palavrinha das suas considerações para a gente terminar. Leandro também. Tá. Obrigada, Lígia. Não, só para também na linha, né, de trazer um pouco de otimismo, né, no final, aí como o Leandro falou, trazer o verbo esperançar de novo, mas na ideia da esperança ativa mesmo, né, as coisas não vai ficar tudo bem, não vai ficar tudo bem se a gente não fizer nada, então cada um realmente enxergar o seu papel na sociedade, com tolerância, com respeito, respeito à ciência, respeito ao SUS, e com consciência de classe. Acho que eu termino assim. Obrigada. Leandro? Só agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, conversar e aprender muito com os colegas. Espero encontrá-los em breve. Obrigado, gente. Gente, eu agradeço a participação de todos, agradeço também o Pedro, o Bruno, que participaram também, que deram contribuições muito relevantes. Um abraço para todos e muito obrigada.